Olá, muito boa tarde para você que acompanha o perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta quarta-feira nós recebemos aqui nos estúdios do Jornal O Povo o deputado estadual Renato Roseno, que foi eleito em 2014 pelo PSOL, está no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal O Povo e ao Live Política. Boa tarde, Ítalo, boa tarde aos amigos internautas aqui do Povo Online. Bem, eu trouxe hoje aqui o deputado Renato Roseno para conversar sobre um projeto que anda causando bastante polêmica, não só aqui no Ceará, mas também pelo Brasil inteiro, que é o projeto Escola Sem Partido, que tramita no Congresso Nacional e tramita também em várias outras casas legislativas. Existe um projeto semelhante tramitando na Assembleia e existe também na Câmara Municipal de Fortaleza. Foi realizada uma audiência pública nesta semana, que provocou uma grande polêmica, discussão entre pessoas que são favoráveis e contra o projeto. Ontem nós trouxemos aqui o líder do Direita Ceará, Heitor Freire, que apresentou o seu ponto de vista, e agora nós estamos aqui com o deputado Renato Roseno para apresentar uma espécie de contraponto. E só contextualizando melhor o que defende o projeto. Ele estabelece o que eles chamam de fim da doutrinação dentro das escolas. Segundo eles, alguns professores tentam impor uma linha de pensamento para os alunos e eles querem limitar isso com a fixação em todas as salas de aula de um cartaz com os seguintes deveres dos professores. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou até mesmo da falta delas. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais visões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto ponto, respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções, o que seria uma interferência da família sobre a escola. E por último, ponto 6, não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro de sala de aula. Renato, tanto o PSOL como movimentos de esquerda, sindicatos de professores, eles se colocam de forma dura contra esse projeto, já batizaram ele até de lei da mordaça. O que vocês enxergam de antidemocrático ou de errado nesse projeto e por que da luta contra ele? Ítalo e os internautas, veja, acho que a primeira questão que nós temos que nos questionar é se o problema da educação pública brasileira tem a ver com, digamos, uma doutrinação, entre aspas, até porque esse conceito é um conceito muito abstrato, que dar-se-ia na escola pública brasileira, nas nossas salas de aula. Veja, quem defende o projeto revela que tem muito pouca intimidade com a sala de aula e muito pouca intimidade com a escola pública brasileira. Você sabe que eu sou, muito antes de ser parlamentar, venho trabalhando há muitos anos com direitos humanos de crianças e adolescentes, fui de uma organização não governamental aqui durante muitos anos, o SEDECA, e isso me colocou em escolas públicas. Semanalmente a gente fazia um processo de monitoramento do direito à educação de qualidade. O direito à educação de qualidade, na nossa visão, ele tem 3 elementos constitutivos. O direito ao acesso, que o Brasil até metade dos anos 90 ainda tinha muito problema de direito ao acesso. A taxa de escolarização bruta e a taxa de escolarização líquida, ainda na metade dos anos 90, eram muito pequenas em relação ao conjunto de crianças e adolescentes. Nós tínhamos muita criança fora da escola, por isso que teve todos os anos 90, graças à Constituição Federal, graças à LDB, uma série de campanhas de toda criança na escola. Um segundo elemento
do direito à educação é o direito à permanência. Hoje, qualquer professor que está nos vendo agora, ele sabe que a sala de aula dele começa, né, com 40 alunos, por exemplo, uma sala hoje, do final do ensino fundamental, ela está começando com 40 alunos, ela está terminando com 30 alunos. Esse é um problema grave. E aí tem vários motivos. Desde dentro da escola, transporte escolar, o ambiente de violência, a própria dinâmica hoje da escola, que ela não consegue ser encantadora para uma nova geração, que é uma geração da cultura digital. A gente ainda tem, né, a maioria das nossas escolas, isso não é culpa dos seus professores, mas é de todo o sistema, um conjunto de métodos pedagógicos e didáticos que são referenciados, né, numa sociedade pré-internet, uma sociedade pré-informacional. E o terceiro elemento é o direito à qualidade. Esse, sem dúvida alguma, talvez seja o mais violado. Portanto, esses são os temas centrais que devem ser discutidos hoje na educação pública brasileira. O Brasil investe menos da metade do que a média dos países da OCDE. Nós lutamos muito eu me lembro disso, eu era do SEDEC, no governo Fernando Henrique ainda, a gente lutava no Plano Nacional de Educação anterior, no PNE anterior. O que é o PNE? É a lei federal, né? O Brasil tem uma prática de planos decenais, né? Isso vem desde o Anísio Teixeira, do Escola Nova, né? Ainda no final dos anos 30 e início dos anos 40, que a educação nacional tem que ser planejada em décadas, né? De forma decenal. No plano ainda do Fernando Henrique, a gente estava lutando para os 10% do PIB para a educação. A gente perdeu no PNE do Fernando Henrique, ganhando na Câmara, né? O relator era o Nelson Marquesan, já falecido, mas o Fernando Henrique vetou esse aumento do investimento brasileiro em educação. Conseguimos colocar, né, de uma maneira, assim, aos 45 do segundo tempo, no atual PNE. Só que não ficou 10% do PIB para a educação pública, ficou 10% para a educação. Vai entrar na conta, né, a educação pública e privada. Desde a Constituição Federal, desde a LDB, que a gente luta por um cálculo chamado CAC, custo aluno qualidade, ou seja, a questão é quanto custa para garantir a qualidade, aquele direito ao que eu me reportei. Repetindo aqui para o internauta, o direito à educação de qualidade é o direito ao acesso, o direito à permanência e o direito à qualidade. Para isso, nós temos que garantir financiamento, o custo aluno qualidade. Isso engloba o quê? O pagamento justo dos professores, as instalações prediais, a manutenção dessas instalações, a aquisição de materiais didáticos, o custeio da máquina, a qualidade da merenda, ou seja, todos esses investimentos. Nós temos hoje, né, ainda não temos, né, o CAC definido pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação ele só estabelece o valor do Fundeb, que para 2017 é 2.875 para todo o ano, né? Só que nós sabemos, já em razão de todas essas lutas, que isso é metade do que seria o custo aluno qualidade. Aí você vê um conjunto de movimentos que, de fato, né, querem, na verdade, fazer uma disputa eleitoral. Vamos falar, né, com todas as letras. Querem fazer uma disputa eleitoral fazendo uma guerra cultural, querendo apresentar à sociedade brasileira um problema, como se o problema da educação pública brasileira fosse um problema do professor, portanto ele coloca a sociedade contra o professor e a professora, por isso que os professores e professoras, isso não é, veja, a oposição a esse projeto, ela não se dá por uma batalha eminentemente ideológica, né? Veja, entidades civis, sindicatos de trabalhadores na educação, especialistas em educação, Ministério Público Federal exarou um parecer contrário a esse projeto, porque sabem que, obviamente, montar essa disputa ideológica, ela, na verdade, tem vistas à eleição de 2018. Quem são os porta-vozes desse tipo de projeto? São os candidatos à eleição de 2018 que se aproveitam, obviamente, de um momento de muita crise. Existe uma crise hoje na sociedade, né? Existe uma crise econômica gigantesca, 14 milhões de desempregados. Há uma crise social, uma sociedade, de fato, que ela, inclusive, não tem um projeto, né, para que dê conta, né, da sua própria transformação para melhor. Há um sentimento de anomia, há um sentimento de falência das instituições políticas. Os escândalos aí são muito, né, todos os dias desanimam as pessoas por um lado e por outro lado eles são manipulados em favor, né, dessa guerra cultural, dessa guerra de valores. Portanto, obviamente, esse projeto ele não dá respostas quaisquer aos problemas da educação pública brasileira. Eu repito, assim, ele inclusive distancia
né, o conjunto da sociedade do real debate da educação pública brasileira. E ele só serve a interesses eleitorais dessa ala que se auto-intitula, né, conservadora, de direita. Ela própria se intitula assim, mas que, na verdade, inclusive, ela esconde que ela foi favorável ao congelamento dos gastos, né, na PEC 95. Ela devia dizer isso. Veja, esse ano, né, por exemplo, vamos pegar o Ceará. O Ceará, o orçamento da SEDUC esse ano vai ser de 2.500 bi. A nossa assessoria fez um cálculo, se a gente só corrigisse a inflação, ele já tinha que estar em 2.700, ou seja, houve perda real. A mesma coisa em relação ao orçamento do MEC. Mas vamos pegar aqui o estado do Ceará, que pega o ensino médio, e os grandes municípios do Ceará, porque aí a gente vai pegar, né, o ensino fundamental 1 e 2. Está havendo um decréscimo real de investimento. Portanto, isso, inclusive, essa manobra deles é uma manobra diversionista. Ou seja, tira o foco da PEC 95, que congelou os custeios e investimentos na educação pública, retira, né, esvazia o debate, né, de fato, de ampliar o investimento em educação pública em todos os níveis. Portanto, me parece que é absolutamente desarrazoado. Além de tudo, uma última palavra, é inconstitucional. Deputado, ontem eu, conversando com o Heitor Freire, perguntei para ele em que realidade esse projeto se coliga, digamos assim, tem algum tipo de relação, que ele me desse exemplos. Aí ele falou de uma escola de Cascavel, onde os alunos foram obrigados a participar de um protesto contra o presidente Michel Temer, enfim, levantando cartazes. Citou também exemplo de outra escola em que alunos que apoiavam o deputado Jair Bolsonaro foram criticados e acabaram suspensos. E também de livros de história que teriam, por exemplo, colocado o capitalismo como um sistema ruim e o socialismo como algo bom. Ele citou isso como exemplos. Como é que o senhor avalia a utilização desses fatos para defesa desse projeto? Veja, assim, você pega milhões de estudantes na rede pública brasileira, 85% hoje da educação básica, né, os estudantes estão matriculados, 85% desses estudantes da educação básica estão matriculados na rede pública, você pinça cirurgicamente algumas situações para tentar estabelecer uma lei federal. Não, assim, isso é pouco científico, isso é uma fraude técnica, né, além de ser uma falácia política, obviamente é uma fraude técnica. Existem hoje, né, já instrumentos capazes, inclusive, né, de que a comunidade escolar, o conselho escolar, os pais e mães, os próprios estudantes, o grêmio do colégio, possam fazer qualquer tipo de reivindicação, reclamação com relação a um determinado comportamento de um determinado professor. Na verdade, isso só demonstra a distância gigantesca que esses propositores têm do ambiente da escola pública. Hoje nós estamos tendo problema grave de evasão gigantesca, de transporte escolar, de violência. Hoje nós temos uma evasão associada à violência por causa das disputas territoriais. Né, aqui, agora mesmo, me reuni com 12 escolas, né, na semana passada. Eu sou relator do Comitê de Prevenção dos Homicídios na Adolescência. Né, a nossa equipe tem estado nos territórios. Sábado, mais uma vez, eu já devo ter ido a 120 escolas só para falar, inclusive, dessa questão, que é uma questão central hoje, que interfere no cotidiano da escola, que é a questão da violência, por exemplo. Portanto, hoje, esses são os problemas reais. E nós temos mecanismos já em lei, né, que eles precisam ser, obviamente, fortalecidos. Nós queremos uma gestão mais democrática da escola. Nós queremos que o conselho escolar ele debata. A gente quer que a comunidade abrace a escola. Quanto mais a comunidade abraçar a escola, e isso não é um problema de lei, porque a lei já garante isso, melhor será a gestão democrática. E essa gestão democrática ela pode, inclusive, né, desenvolver o diálogo plural, o diálogo aberto sobre os problemas que a própria escola possa ter. Então essa é a questão, ela me parece, assim, mais uma vez, uma fraude técnica e uma falácia de ordem política. Né? E por fim, em relação ao material didático, essa é a disputa mais mercadológica que existe. A definição, veja, qualquer pessoa que mais ou menos acompanha a compra de material didático dos anos 90 para cá, né, vai lembrar do falecido ministro Paulo Renato, que virou consultor, né, de uma gigante, né, da editora dos livros didáticos, porque, obviamente, esse processo é um processo muito disputado. Inclusive, montam-se falácias para derrubar livros em favor de outros. Então, assim, obviamente, tem que ver a quem serve esse tipo de falácia levantada assim, colocada ao vento. Daí a necessidade, inclusive, de compreender. Eu acho que nós precisaríamos, inclusive, em relação ao livro didático, a gente precisaria sair dessa gigantesca
gigantesca pressão que as editoras fazem. A gente está falando de um mercado de milhões de livros. Não tem nenhum autor brasileiro que venda milhões de livros, a não ser os livros didáticos. Nós temos que compreender. Por exemplo, eu defendo que os conteúdos sejam, que haja conteúdos regionalizados, por exemplo. Eu ontem mesmo anteontem fui derrotado num projeto de lei de minha autoria que intencionava colocar história do Ceará nos concursos públicos aqui do nosso estado, na tentativa de que, obviamente, ampliarmos o ensino de história do Ceará. Eu defendo, por exemplo, pedagogia contextualizada. Eu vou muito às escolas do campo. As escolas do campo são um exemplo interessante de uma pedagogia contextualizada. Você não pode, por exemplo, a escola daquela comunidade da periferia urbana, ela tem que estar dialogando com esse entorno. A escola do campo, a escola da comunidade rural, e elas estão fechando, veja, um problema que na minha visão, emergencial, tenho levantado isso cotidianamente. Nos últimos 5 anos, o Ceará viu fechar 3.399 escolas em comunidades rurais. Foi inclusive uma matéria muito bem feita por vocês aqui no Jornal Povo. 3.399 escolas foram fechadas nos últimos 5 anos em comunidades rurais. Isso cria uma desterritorialização. Então, veja, defender esse tipo de projeto é desviar, mais uma vez, do foco que mais interessa, que seria o grande debate em torno da escola pública, da educação pública, do financiamento, da gestão democrática, da valorização dos professores. Nossos professores estão vivendo hoje deprimidos. Tem professor que tem que fazer 2 contratos, um de 200 e um de 100 horas, porque eles, para complementar a sua renda. Hoje nós temos um salário aviltante para os professores, em razão, inclusive, da sua responsabilidade. Veja, não tocar nisso é, de fato, não querer encarar os problemas reais da educação brasileira. Renato, tem outro ponto. Na verdade, é um pilar do projeto, que seria a defesa da neutralidade dos professores, que eles teriam lá que, independente do conteúdo, serem isentos. Para quem estuda um pouquinho de ciências sociais, tem um conhecimento um pouco dessa área do conhecimento, sabe que a neutralidade é um mito, é impossível você ser neutro. A filosofia ocidental sempre diz que nós estamos, isso desde os gregos, nós estamos a todo momento defendendo uma determinada visão de mundo, que eu acho que tem que ser, na verdade, a escola tem que ser plural. A LDB já garante essa pluralidade. Veja, o nosso problema hoje é de como é que, inclusive, nós avançamos nessa pluralidade, numa gestão. Repito, os problemas da escola do século XXI, na minha avaliação, vencidos os problemas de ordem de financiamento, que estão muito longe de serem vencidos os problemas, por exemplo, da formação e das carreiras docentes, o de equipamentação, o de instalação predial, vai ser, sem dúvida alguma, do projeto pedagógico. Ou seja, como é a escola para uma geração que nasceu já sob a cultura digital. Veja, como é que vai ser a escola? A educação, sem dúvida alguma, é mais ampla do que a escola. O processo educacional, ele é um processo mais rico, mais complexo, mais amplo do que simplesmente o processo de escolarização. Agora, o ambiente da escolarização, o ambiente escolar, ele é um ambiente fundamental para uma educação de tempo integral. O Brasil está entrando no século XXI, o Brasil não venceu sequer o desafio dos 8 anos de 8 horas, que é um desafio da Unesco dos anos 50. A Unesco estabeleceu que para vencer, por exemplo, uma boa educação primária, ela deveria ter uma educação básica, ela deveria ter 8 anos de 8 horas. Nós defendemos, por exemplo, de 7 a 10 horas, ou seja, obviamente isso a debater. A gente não conseguiu nem vencer isso ainda. Agora, a questão não pode ser 7 horas nessa escola que aí está, porque aquilo que o Hugo Asman dizia, a escola tem que se reencantar. A educação tem que ser reencantada. Deve haver um processo para que a educação ela seja encantadora novamente. Porque hoje, você dialoga com os adolescentes, por exemplo, ele não compreende, ele não vê segurança de que aquele processo de escolarização vai ser importante para o seu projeto de vida. Então, nós temos que pensar nisso. A escola vira um fardo na vida dele. Dos professores, veja, eu visito muita escola. Eu converso muito com o professor e com um estudante. Você tem muita depressão laboral, não é pouca. São as 2 categorias que mais têm depressão laboral, policiais e professores, pela carga de estresse a que são submetidos. E você tem esse conflito permanente.
né? Nós defendemos, claro que nós defendemos, por exemplo, né, que a carga horária completa, nós defendemos que haja respeito ao professor, disciplina, nós defendemos que haja, né, que o professor é a liderança, ele é o facilitador desse processo educacional. Mas nós temos que entender que a escola não alterou-se na velocidade com que, por exemplo, os meios de comunicação de massa, né, se alteraram. Veja, eu não vou citar aqui escola, mas recentemente um amigo que dá aula numa escola privada, ela é trabalhadora de uma escola privada, ela me disse que eles estão discutindo semiótica. Né? Ou seja, veja o tamanho do desafio. Disse, mas isso na educação básica é algo, né? Então veja, há um processo muito acelerado, inclusive, de alteração dos conteúdos, dos signos, dos símbolos. A questão que para mim é central é como é que a gente, além dos conteúdos, a gente firma, né, um projeto pedagógico que seja, de fato, que melhore os seres humanos. Qual é a grande aposta da educação desde os gregos? Melhorar os seres humanos. Que eles sejam mais solidários, mais empáticos, né? Ou seja, que a sociedade... Esse é o objetivo do artigo 3º da Constituição da República. Uma sociedade livre, justa e solidária. Para ser uma sociedade livre, justa e solidária, essa escola, inclusive, ela tem que permitir não só os conteúdos, e eu defendo fundamental os conteúdos, tem que saber português, matemática, ciência, geografia, história, defendo os conteúdos. Mas, além disso, ou seja, um conjunto de valores da cidadania. E entre os valores da cidadania, a diversidade, a pluralidade e a democracia. Deputado, agora saindo deixando um pouquinho o projeto de lado e falando de 2018, como é que o pessoal está se organizando diante desse contexto político, tanto aqui no Ceará, em que a gente vê agora uma tentativa de união entre o governador Camilo Santana e o senador Eunício Oliveira, uma ascensão forte dos movimentos de direita, né, ditos conservadores. Como é que o pessoal se insere dentro desse contexto? Qual é o planejamento para o ano que vem? Tem candidato ao governo? Pode ser o senhor, pode não ser? Não, veja, a gente não debateu ainda. Esse ano é ano do Congresso do Partido, a gente debate isso, a gente terminou agora a etapa municipal, a etapa estadual em outubro, a etapa nacional em dezembro. Naturalmente nós somos uma opção, né, no sentido de sabemos o nosso tamanho, né, ainda é um partido com seus 12 anos, né, que ainda caminha, e é uma esquerda que obviamente tem que aprender, inclusive com os erros da história do Brasil. Por exemplo, nós não podemos repetir os mesmos erros que uma outra parcela da esquerda acabou enveredando, né, na flexibilização das alianças, na flexibilização dos seus valores, na flexibilização das suas convicções, em nome de um projeto, né, de poder estatal. Agora, um segundo ponto, que eu não diria, né, necessariamente que há um avanço forte da direita. Há uma polarização na sociedade no momento de crise. Os momentos de crise econômica geram polos, né? Obviamente, numa crise econômica, 14 milhões de desempregados, uma recessão como foi a recessão de 2015, como foi a recessão de 15 e 16, né? Uma descrença generalizada, né, no status quo, no establishment, né? Óbvio aí, o não me representa. Vamos lembrar de 2013. 2013 tinha uma pauta progressista. Qual era 2013? E eram jovens que, inclusive, rejeitavam as organizações políticas tradicionais. Agora, é óbvio que existe uma parcela, né, digamos, mais conservadora que quer dialogar com essa insatisfação, sobretudo das novas gerações, lamentavelmente. Agora, nós temos a obrigação de também dialogar, dizer qual é o projeto de sociedade que nós queremos. Semana passada sai o relatório, né, da Oxfam dizendo que nós continuamos a nossa secular desigualdade. E essa secular desigualdade ela se aprofunda. Ou seja, nós queremos uma sociedade em que as distâncias sejam diminuídas entre ricos e pobres. Nós temos uma concentração de riqueza que ela é estúpida, brutal, vergonhosa. Nós estamos vivendo um processo de reprimarização da nossa economia. Nós estamos voltando, nós estamos desindustrializando. Nós estamos virando um grande país de exportação de commodities, soja, carne, minério de ferro. Nós estamos perdendo cérebro, nós estamos perdendo tecnologia da informação, nós estamos perdendo, inclusive, né, a possibilidade da gente disputar, né, um outro lugar no cenário internacional. Nós temos um projeto para isso. Qual é o projeto, digamos assim, desses setores que se colocam no campo conservador? É uma sociedade mais intolerante, é uma sociedade mais desigual, uma sociedade que não se luta por justiça social, é uma sociedade em que o Estado ainda vai ser menor, é isso que eles estão defendendo. Liberalismo. Exato, total. O Estado, veja, é um ultraliberalismo econômico que não é liberal na política. É super moralmente é conservador. Exato, ou seja, os direitos do século XVIII, do liberalismo político, não são defendidos pelos liberais econômicos do século XXI. Tem uma contradição gigantesca aí, né? E um Estado que vai ser menor, porque
por exemplo, nós estamos gastando 10% do PIB com despesa financeira, com juro, né? É por isso que os rentistas crescem mesmo na recessão, aquilo que o Márcio Pockmann já dizia há muito tempo, né? Há 130 mil famílias de rentistas que crescem na crise, que crescem na diminuição do Estado. Se aprova, né, uma reestruturação dos gastos que bloqueia custeio e investimento e deixa despesa financeira liberada. Isso quer dizer o quê? Não vai se gastar muito mais dinheiro com despesa financeira, com rentismo, do que com educação, do que com universidade. Tem universidade que não está pagando hoje a conta de energia elétrica e ainda se quer diminuir ainda o tamanho do Estado brasileiro. Qualquer pessoa que visita, né, que vai, né, em algum equipamento público, hoje, escola, posto de saúde, CRAS ou CREAS, sabe que o Estado brasileiro ele precisa, inclusive, melhorar muito, né, na oferta de serviços. Eu sou servidor público federal, concursado, eu sou analista de políticas sociais, e a gente diz, o problema, né, nós temos um tríplice problema nas políticas sociais. Financiamento, né, capacidade de entrega, que tem a ver com financiamento, eu tenho que ter servidor público bem treinado, bem formado, eu tenho que ter equipamentos, e legitimidade. Nós estamos perdendo também legitimidade. Ou seja, quem é que defende a saúde pública hoje? Quem é que defende a educação pública hoje? Só tem gente atacando a educação, a escola pública, ou colocando a sociedade contra os professores, que isso é um absurdo. É o intuito desse projeto, por exemplo. É deslegitimar a própria educação pública. O que está por trás desse tipo de projeto é dizer que quem pode, tira o seu filho da escola pública e bota na escola privada. É sobretudo isso. Então, o nosso projeto é um projeto que passa pela expansão do espaço público, né, pela expansão da democracia real, por uma reforma política real. Essa reforma política que aconteceu aí é uma mentira gigantesca, brutal, e só serviu para aprovar, né, um financiamento que não vai afastar a corrupção, esse agora né, de 1,7 bilhão. Né. Uma reforma tributária, veja, os dados da Receita Federal dão conta de quem ganha até 2 salários paga 42% da sua renda em impostos e quem ganha acima de 160 salários paga 12%. Então, veja, esse é o nosso projeto de sociedade. Nós estamos dispostos a disputá-lo. Ceará, nós somos oposição ao governo Camilo, nós entendemos que o governo Camilo é um governo de continuidade, de continuismo, né? Isso não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica de ordem programática e política. Né? E nós vamos ter candidatura, não sabemos ainda, ao governo Camilo. Achamos que nós temos que ter também voz parlamentar, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, para fazer o contraponto. Nós somos uma minoria absoluta, nós temos uma absoluta consciência da minoria absoluta que nós temos, me permita aqui o trocadilho, que nós somos, me permita o trocadilho, mas nós precisamos, né, ter o nosso pé e a nossa voz lá. Deputado, são quase 3 anos de mandato. Qual é a avaliação, o balanço que o senhor faz até agora? Existe uma perspectiva de o suplente do senhor, ex-vereador João Alfredo, ocupar? Isso vai acontecer? Como é que vai ser essa reta final de mandato e qual o balanço que o senhor faz desse período até agora? Não, a gente está dialogando sobre isso, né? Seja ele, seja o Nestor, né, que também é meu suplente. A gente tem uma prática nos mandatos e, obviamente, né, o titular permite também que, até porque o titular, ele não é titular sozinho, né? Ele é fruto de esforços, né? Como foi, por exemplo, o ex-vereador João Alfredo, o Nestor, que foi, né, que é do MAIS, que ingressou no PSOL há pouco tempo, é nosso suplente, do Demontier, lá em Juazeiro, né? Então, uma série, ou seja, é um esforço coletivo. Isso ainda a gente tem que decidir. Eu não tenho nenhum óbice a isso, não tenho apego em relação a isso. E qual é o balanço de 3 anos? Né? Eu faço um mandato que está voltado em 5 grandes temas. Né? Direitos humanos, com foco em infância e juventude, sobretudo o tema dos homicídios. Meio ambiente, com foco na água, né, na crise hídrica, na injustiça hídrica. Nós estamos errando muito na gestão de recursos hídricos. Trabalho, a questão das lutas de trabalhadores, tem luta de trabalhador no campo e na cidade, de várias categorias. A gente entende que nós precisamos, sobretudo, fazer a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Terra e território, nós temos muito conflito territorial hoje no Ceará, e a questão da própria democracia, da ampliação da democracia. Desses 3 anos, o que eu aprendo? Há uma deslegitimação, uma obsolescência das instâncias políticas tradicionais. Segundo, a força gigantesca do executivo. Hoje eu estava comentando, inclusive, com uma deputada da base do governo. É gigantesca a força do executivo. Né? A oposição, ela vai minguar. A gente até mostrou isso numa matéria domingo agora. Mas é tão interessante. É interessante você ver os bastidores. Né? Assim que eu entrei, meu primeiro mandato, né, é meu primeiro mandato da vida. Né? Um deputado, mas, né, já no 4º mandato, ele disse assim, né, a oposição chegou com 16 deputados. Aí ele disse assim, até o final não ficam 13.
era uma aposta positiva. Já caiu mais. Já caiu. Ou seja, eu respeito os deslocamentos, né? Agora, obviamente, na minha avaliação, eles têm que ser transparentes, né? Debatidos. Acho que por isso falta, de fato, uma reforma política. E acho, terceiro ponto, nós temos que discutir mais o Ceará. Acho que o Ceará é 4% da população, 2% do PIB, 1 milhão de miseráveis, é o estado com maior parcela dos estados do Nordeste com semiárido, 93%, né, praticamente 95% do nosso estado está no semiárido. Nós precisaríamos ser mais ousados. Aquilo que o Gilberto Freire, lá nos anos 30, no final dos 30 para os 40, ele escreveu um texto chamado Precisa-se do Ceará, que ele dizia que naquele momento o cearense, não o Ceará, era mais ousado, né? Nós precisamos debater. Um debate que, sobretudo, atenda às maiorias sociais, ao povo trabalhador, uma economia que é muito informal. Né? Nós precisamos ampliar, por exemplo, como é que a gente consegue, né, fazer com que a segurança do mundo do trabalho possa chegar a uma boa parte desses cearenses. Pensar que foi muito ruim o desmantelamento das economias do campo. Hoje nós temos 184 municípios. 173 municípios, a arrecadação própria é menor do que os benefícios sociais e previdenciários. Ou seja, com a reforma da Previdência, a economia desses municípios tende a minguar mais ainda. Você tem 93 municípios que estão tendo crescimento negativo, abaixo da média do Estado. E, por outro lado, você tem as 3 regiões metropolitanas que estão crescendo a uma velocidade muito maior. Fortaleza, Sobral e Cariri. As bordas. Você chega aqui em Horizonte, Itaitinga, Pacajus, tem uma taxa de crescimento. Esse Ceará, ele precisa se pensar. E ele não pode se pensar só a partir do seu andar de cima. Ele tem que se pensar também, né, ele tem que se pensar, sobretudo, a partir da maioria social que trabalha, do camponês, do sem-terra, do indígena, do trabalhador do campo e da cidade, do jovem. Veja, esse jovem que está terminando o ensino fundamental no distrito, ele vai para a sede, termina o ensino médio na sede, ele vai para onde? Para a capital. Qual é a alternativa dele? Isso, exatamente o que você disse. Ou ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio. Não, eu sou do Comitê Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, né? Eu estava vendo o número de cearenses que são pegos em situação análoga de escravos em outros estados. Maranhão, mais recentemente, né, agora, há um mês atrás, e há 3 meses atrás, Pará, por exemplo, né, em Altamira, cearense. Então você veja, um estado que, lamentavelmente, com tantas potencialidades, e aí eu colocaria, nós temos que pensar, a matriz energética do Ceará é um absurdo gastar 700 litros de água por segundo com 2 termoelétricas. Pensar a sua indústria, veja, trazer siderurgia movida a carvão mineral é flertar com o século XIX. Me permita aqui, veja, a nossa vocação não tinha que ser indústria hidrointensiva movida a carvão mineral. Nós temos uma localização privilegiadíssima, né, do ponto de vista, para pensar a nossa matriz energética, para pensar, por exemplo, indústria digital. Né? A gente tinha que estar fortalecendo, entre outras coisas, por exemplo, a nossa educação, o nosso ensino médio e a nossa educação de nível superior para pensar isso. Qual é a inserção do Ceará no século XXI, tendo a localização que tem, tendo os desafios que tem, né, de reduzir, né, o tamanho da pobreza, da miséria, aumentar a igualdade. Deputado, para finalizar, o senhor citou agora a reforma política e tem 2 itens importantes que eles mexem diretamente com o futuro do pessoal, que é a cláusula de barreira, né, Sim, que vai determinar o repasse de recursos a partir do número de parlamentares eleitos e também o fim das coligações. Por exemplo, o senhor hoje é deputado graças à coligação com o PSTU, do próprio Nestor, que garantiu um número expressivo de votos. Como é que o pessoal vai se organizar nesse novo contexto de tentar conquistar mentes nessa disputa com a direita, né, que está tendo aí um papel forte junto à juventude, é só ver aí, né, a militância do Bolsonaro nas redes sociais. Como é que o pessoal se insere agora nessa realidade? Repito, assim, acho que tem uma polarização. Tem uma juventude também que é uma juventude muito crítica. É uma juventude, inclusive, que ela não quer, digamos, os antigos partidos. É isso, sobretudo, quem souber dialogar com essa juventude é que pode, inclusive, ter a possibilidade... A esquerda está perdendo essa batalha? Eu acho que tem uma esquerda que nós reivindicamos ser, que nós também estamos querendo dialogar com essas novas gerações, que estão cansadas, digamos assim, do museu de antigas novidades, né? Então, assim, é muito evidente que há um cansaço das novas gerações. Esse cansaço abre espaço para o populismo de direita, para o populismo autoritário, sem dúvida. Veja o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Áustria, o que aconteceu, inclusive, veja, há saídas rasas
né? Elas caem em época de polarização. É isso, assim, quando você ouve, né? Às vezes você ouve essas figuras que você citou, você vê assim, são, assim, com todo respeito, respeito todo mundo, assim, mas são ideias muito rasas, né, para problemas muito complexos da sociedade do século XXI. Uma sociedade que enfrenta crise ambiental planetária, crise das instituições políticas, a crise da política. Você vê um conjunto de delírios, assim, né, largados, assim, de ideias completamente rasas, que às vezes acabam fisgando pessoas pelo pânico moral, pelo pânico né, gerado pela insegurança, pela incerteza. Então, é necessário, obviamente, né, que essa nova geração ela não se abrace ao pânico, ela não se abrace ao populismo autoritário, esse populismo que, lamentavelmente, cresceu em alguns países. Nós somos favoráveis ao fim das coligações. Acho que o grande problema do sistema partidário brasileiro é que as coligações acabaram virando, né, sobretudo nos partidos não ideológicos, não programáticos, uma moeda de troca. Eu percebi isso agora em 2016, lá na Assembleia. Né? Fulano ensaiava ser candidato a prefeito, aí de repente saía com uma aliança e aí já tinha uma secretaria vinculada àquele partido. Ou seja, porque as coligações são sobretudo, tempo. Veja, a campanha eleitoral do século XXI é a campanha de TV. Né? E aí nós, de fato, nós somos massacrados. Né? As leis que o Cunha aprovou, por exemplo, eu fui eleito quando o pessoal tinha 56 segundos, que já era, né, nada do nada. O João Alfredo foi agora candidato a prefeito com 8 segundos. 8 segundos. Só dá para dizer o nome? Mais ou menos. Qual é a ideia mais elaborada que você consegue transmitir nisso? Né? Então, assim, do ponto de vista do fim das coligações, sim, nós somos contrários à existência dessas coligações, mas somos favoráveis à fusão partidária. Por exemplo, a gente podia fazer uma federação partidária de longo prazo, com identidade ideológica, com esses partidos que você citou. Com relação ao outro tema, era a cláusula de barreira. Sim, a cláusula de barreira. Veja, o problema do grande número de partidos no Brasil se dava a isso. Se dava, sobretudo, pelas coligações e pelos partidos cartoriais. Então, nós entendemos que a cláusula de barreira fere a auto-organização. Resolvido o problema das coligações, não seria necessário aprovar a cláusula de barreira. O que vai acontecer, sobretudo, é uma monopolização em torno de 3 ou 4 grandes partidos. Hoje você tem 3 grandes partidos, né? PMDB, PSDB, PT. Esses 3 grandes partidos ficam com mais de 60%, por exemplo, do fundo partidário, dos tempos, né? O que vai acontecer é que vai haver ainda maior concentração. E isso vai ser muito danoso para a democracia. Deputado, vou ler bem rapidamente aqui alguns comentários, depois o senhor se despede aqui Tá bom. Do programa. A Shirley Almeida afirma que Renato Rosendo é um respiro diante do quadro de parlamentares. Obrigado. Que alegria esse voto, gratidão. Obrigado. Moacir Portela também, esse cara merece nosso respeito. Obrigado. Alexandre Araújo, muito boas as propostas do Renato para mudar a matriz de desenvolvimento. Obrigado. Cid Benício, nem toda religião estará presente nas escolas. Rosinha parabeniza pelo debate. Obrigado. É preciso que nossos direitos não sejam violados. Cleison Medeiros, escola sem partido, porém escola com proselitismo religioso. Isso é importante. Você está Cid como esse? Cleison? Quem é? Cleidson Medeiros. Não, eles tocaram num ponto importante. Acho que foi um terrível erro o STF, o voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, na minha avaliação, ela equivocou-se em dar o voto de Minerva permitindo o ensino religioso confessional. Veja, o ensino religioso está na LDB, como orientação, né? Que, inclusive, a escola e a educação tem que ser laica, a escola tem que ser laica, mas você pode, por exemplo, ter um conjunto, né, de princípios, as pessoas têm que ter liberdade, você pode ter o estudante na escola pública que ele vai ser católico, ele vai ser pentecostal, né, evangélico de outra denominação, ele vai ser um bandista das religiões de matriz afrodescendente. Eles devem conviver num ambiente plural, isso é bom para a sociedade. Agora, você permitir o ensino religioso confessional, isso diminui a pluralidade. Isso vai gerar, inclusive, entre estudantes, né, uma situação que pode desandar em violência. O que vai acontecer com um estudante que seja, por exemplo, de uma determinada religião, que não seja a religião daquela escola pública confessional? Isso isso, inclusive, quebra o Estado laico. Acho que foi o maior erro do STF. Vamos lá. Walter Ferreira Rebouças, Senado é um dos poucos políticos coerentes que não surfam no senso comum e nos modismos. Gabriel Santos Turner, Renato é um homem inteligente, faz sempre uma leitura dinâmica
das questões sociais. Obrigado. Tem um, inclusive, aqui que sugeriu que o senhor fosse para a Câmara Federal, foi o Sandro Lobo. Existe essa possibilidade? Não sei, veja, a gente tem um grande desafio. Eu fui o segundo mais votado em Fortaleza em 2010, né? E o nono do Estado. Tive 114 mil votos e não atingimos o quociente. Então, assim, a questão toda é a seguinte: esse ano de 2018 será um ano em que o quociente, mais uma vez, ele se interpõe como um grande limitador, né? Essa é uma questão. Hoje, eu estava vindo para cá, estava lendo, o Senado aprovou agora de manhã, não sei se você já viu, o distrital misto para 2020. Isso pode, inclusive, ser pior para nós, né? A partir de 2020. Ou seja, eu acho que o que o sistema, o que o establishment está fazendo? Ele está se blindando para continuar no poder. Veja, o conceito de oligarquia, que estava muito vinculado à propriedade da terra nos anos 30, ele agora é outro conceito, né? Você tem as oligarquias políticas que têm nacos do Estado. Você chega num determinado estado do Nordeste, é a família tal, família tal. Você chega aqui, eu ando o Ceará todo, né? Aí você tem família tal, que ficam se revezando. Então, o distrital misto, ele pode, em vez de... as pessoas, na Alemanha é distrital misto e tal. Aproxima o eleitor do... Nós somos outra cultura. Você vai acabar gerando, né, uma certa institucionalização dos coronéis dos currais eleitorais. Então, assim, nós defendemos a reforma política democrática. Se você não conhece, acesse www.reformapoliticademocratica.org.br. É uma plataforma da sociedade civil, com mais de 100 entidades, OAB, CNBB, e tem um conjunto de propostas lá para a reforma política. Lamentavelmente, quase 1 milhão de assinaturas foram desprezadas pelo ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando foram entregues a ele. Deputado, agora para finalizar, um comentário, digamos, um pouco mais crítico. Infelizmente, o Renato não é imparcial o suficiente para opinar sobre esse assunto, é partidarista, defende os direitos humanos ao invés dos humanos direitos, é um esquerdista radical, falso socialista. Lembrando que a imparcialidade ninguém defende. Ontem a gente defende pluralidade. Ontem a gente ouviu o Heitor Freire, ele apresentou o ponto de vista dele, agora é o deputado Renato que tem uma visão oposta dele, e assim a gente vai seguindo democraticamente. Eu defendo os direitos humanos porque, obviamente, são a ferramenta da dignidade humana desde o século XVIII, a gente não pode abrir mão deles. Veja, a pessoa que agora, nesse momento, faz isso, ela utiliza o direito humano à liberdade de expressão. Eu quero defender o direito dela. Inclusive pensando, a liberdade de expressão é, sobretudo, a liberdade de expressão daqueles que pensam diferentemente de mim. Eu defendo a liberdade de expressão dele dizer isso. Agora, queria convidá-lo à reflexão para que ele pense que nós temos que ter um irredutível entre nós. Esse irredutível, assim, aquilo que o Estado não pode tomar de você, que nem o mercado, ninguém pode tomar de você, que é a sua dignidade humana. É esse o eixo fundamental dos direitos humanos, né? É o irredutível, o ético e exigível. É irredutível que não pode ser tirado de você, porque senão você perde a sua condição humana. É ético porque nos relaciona. E é exigível porque se não for exigível não é direito. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, estou à disposição. Aguardamos você também para outra oportunidade aqui para falar sobre outro assunto da política, tanto local como nacional. Tá bom, estou à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. E eu peço também para você ficar um pouquinho mais com a gente, porque o programa não acabou. Daqui a pouco, o editor executivo do Núcleo de Conjuntura, Walter George, vai estar aqui do meu lado comentando os principais fatos políticos do dia, né? Um deles é que o PSDB resolveu retirar o deputado Bonifácio de Andrada da Comissão de Constituição e Justiça, mas ele pode continuar relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. Você vai entender já já por quê. Ontem, a Câmara concluiu a votação da reforma política. Hoje, o Senado também fez as suas alterações em relação ao projeto. E nós vamos conversar já já com o Walter George para saber o que de fato muda na campanha de 2018 em relação às regras eleitorais, né? Vai ter mais dinheiro ou não vai ter? Como é que fica a questão das coligações? Enfim, muito assunto aqui para a gente entender e debater para votar bem no ano que vem. O terceiro ponto é que uma comissão da Assembleia Legislativa aprovou a proibição de jogos violentos e armas de brinquedo no Ceará. É um projeto do deputado estadual Capitão Wagner, que com certeza deve causar polêmicas lá na nossa Assembleia Legislativa. E para finalizar, o STF está julgando nesse exato momento uma ação contra a extinção do TCM, né?
o ex-presidente da corte, Domingos Filho, está lá em Brasília esperando esse resultado, e a gente vai comentar aqui também o possível resultado, os desdobramentos dessa sessão. Bem, eu já estou aqui com o Walter George ao meu lado. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Esperou um pedacinho, mas chegou, né? Opa, e a entrevista estava muito boa. Obrigado. Vamos começar com o PSDB, que está vivendo um embate duro, né? O Bonifácio de Andrada foi retirado pelo partido da CCJ, mas ele continua relator. Há um acordo aí para que um outro partido ceda a vaga para Bonifácio de Andrada, enfim, ele apresente o seu relatório. O que você acha que o PSDB está querendo fazendo esse tipo de movimento? Porque se for desvincular a imagem do PSDB da de Bonifácio de Andrada é muito complicado, porque, enfim, ele continua no partido. Essa manobra não parece convencer ninguém, né? Nesse sentido não. De qualquer maneira, o que tem de talvez interessante e diferente nesse episódio a gente ver o PSDB descendo um pouquinho do muro, né? Que aquele partido, inclusive, sobre esse tema, está muito dividido, né? Foi dividido na primeira votação, caminha com a mesma divisão para esse. Então, houve, inclusive, um apelo do líder Ricardo Tripoli, no início ao deputado Rodrigo Pacheco, que é o presidente da CCJ, para que ele não indicasse ninguém do PSDB. Parece até que ele tinha aceito essa sugestão, porque na primeira denúncia já houve um desgaste do partido, porque como foi rejeitado o relatório do relator, né, foi nomeado um deputado do PSDB, também PSDB de Minas, né, com o Paulo Abiaco, e ele colocou o relatório que acabou aprovado, que exatamente recomendava o arquivamento. Então o PSDB já veio com aquele desgaste, que não gostou, né, porque há uma divisão. Então agora o partido, houve uma pressão muito grande nos últimos dias, da qual inclusive participou o senador Tacho Arizarte, né, o cearense, que é presidente nacional, para que ele recusasse, para que ele devolvesse a relatoria, né. Ele não cedeu, a pressão foi muito grande. E hoje, então, o partido, como eu disse, fugiu um pouco da sua característica, né, e não licenciou o deputado, não o afastou, e tomou a decisão de afastá-lo, tirá-lo pelo menos como representante do PSDB. Ele não está mais na CCJ. Agora, o que há de estranheza, tirando essa parte do PSDB, é porque a insistência tão grande do deputado Bonifácio de Andrada pelo governo, que claramente é uma articulação governista, né? Foram 3 partidos, pelo menos, todos os governistas, que sinalizaram com a possibilidade de abrir sua vaga e entregá-la a um deputado tucano, no caso o deputado Bonifácio de Andrada. O PSC já comunicou que o deputado Marcos Feliciano sai da CCJ e em seu lugar será indicado, mesmo sendo de outro partido, o deputado Bonifácio de Andrada. Então, o que talvez caiba uma discussão muito forte nesse momento, muito clara, porque a insistência dos 66 deputados da CCJ, só o deputado Bonifácio de Andrada está apto a assumir esse papel de relatoria. Então, por que a insistência tão grande nele? Já se tem o posicionamento dele, o governo já tem alguma informação dele que o relatório vai ser pelo arquivamento? Evidentemente a gente tem. Ele tem uma postura muito crítica, isso ficou claro na primeira denúncia, contra as delações, contra todo esse processo envolvendo a JBS, isso aí foi exposto. Agora, em tese, se imagina que nós temos um relator que ele vai pegar a denúncia, essa nova denúncia, e analisá-la tecnicamente, para a gente ter. Afinal, a CCJ é uma comissão que se imagina técnica e que vai elaborar porque o que está discutindo assim, é a admissibilidade, não está dizendo o presidente Temer é culpado ou não, não é isso que está em discussão. Olha, existem indícios, o que existe deve ser investigado, e é evidente para a sociedade que tem que ser investigado. Até para chegar à conclusão que o presidente é inocente, que seria bom para ele. Então, o que gera estranheza nesse momento é porque a insistência tão forte do governo, principalmente, para manter o deputado Bonifácio Andrade como relator. Pronto, agora mudando um pouco de assunto e falando de reforma política. Parece que finalmente o Congresso conseguiu aprovar alguma coisa, né? Ontem varou a madrugada a sessão da Câmara dos Deputados, aprovaram um conteúdo. Hoje o Senado já reviu algumas coisas, mas enfim, a proposta foi aprovada. Ontem a Câmara havia, no caso, regulamentado o Fundo Público de Campanha para 2018. A expectativa é de que ele chegue a 1,7 bilhão de reais. Proibição de candidatura avulsa, isto é, de uma pessoa sem filiação partidária.
regulamenta a campanha na internet, estabelece regras para arrecadação eleitoral via financiamento coletivo, chamado crowdfunding, ou mais popularmente chamado de vaquinha. Os candidatos só poderão começar as vaquinhas a partir de 15 de maio do ano eleitoral e o dinheiro só será liberado se houver o registro da candidatura. Foi proibida a doação de pessoas físicas que exerçam função ou cargo de livre nomeação. Define que as emissoras de TV só precisam convidar para debates os candidatos de sigla com mais de 5 deputados, antes era 9. Limita a doação de pessoas físicas até 10% do rendimento bruto no ano anterior à eleição ou 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária. Doação acima desse teto estarão sujeitas a multa. Carro de som e mini trios não poderão emitir sons acima de 80 decibéis. Enfim, é uma série aí de novas regras, é muita coisa, não vou ler tudo aqui agora não, mas tem um ponto que o Senado acabou revisando, que foi o da anistia, né? Que no período de 90 dias após a promulgação da lei, quem tivesse alguma dívida com a Justiça Eleitoral teria um desconto de 90%, ou seja, quase tudo. E isso o bom senso do Senado prevaleceu e não passou, né, igual? Na verdade eles nem revisaram, porque qualquer revisão, qualquer mudança mais profunda que eu fizesse, eles iam comprometer o prazo que eles têm, que é até amanhã para votar, e dá tempo do presidente promulgar. Então, fizeram lá uma retirada foi identificado como jabutis, coisas estranhas, não sei o que. Então, toda uma votação muito confusa, né? Tanto hoje, todo esse processo, hoje, né? Quer dizer, teve tanto tempo, né? O que a gente lamenta, mas primeiro é uma reforma muito meia boca, né? Uma reforma para, como disse antes aqui o deputado Renato Roseno, com relação a alguns pontos que ele discutiu, assim, se alterou para não mudar nada, né? A questão do fundo tinha que sair, porque como o financiamento privado continuava proibido, eles tinham que saber de onde é que vinha o dinheiro para fazer campanha, né? Então o fundo está oficializado, a origem, como é que vai se buscar esse dinheiro, está mais ou menos definido, que é uma coisa importante também, mas no fundamental, quer dizer, coligações vão continuar do jeito que... Só 2020. Só a questão da cláusula de barreira que vai para frente. Não se instituiu a federação, e tinha uma série de mudanças que foi coisa. Agora uma discussão feita acabou sendo muito concentrada nesse último período, e você acabou fazendo o que era possível. Eu acho que o eleitor não vai sentir muita diferença. Uma coisa que vai sentir, aí eu particularmente estou num grupo cada vez menor que defende o fundo público, eu defendo o fundo público, eu acho que sem dúvida nós teremos inclusive campanhas muito mais baratas, necessariamente mais baratas. Agora as pessoas dizem, mas isso não vai acabar com o Caixa 2. Não vai acabar com o Caixa 2, porque o Caixa 2 é um problema da economia brasileira, não é da política brasileira nem da eleição. Então, o Caixa 2 vai continuar existindo. O que eu entendo é que as regras, haverá muito mais facilidade, desde que haja disposição e vontade para isso, das instâncias fiscalizadoras, de acompanharem isso e punirem. E a própria população denunciar também. E a própria população, quer dizer, você tem os tetos estabelecidos, vai ficar muito fácil da gente ver quando uma campanha estiver falando. É um negócio tão absurdo e assim a diferença é tão gritante que, por exemplo, nos tetos estabelecidos por uma campanha presidencial, ficou lá um teto de 70 milhões. 70 milhões não é o que o PT e o PSDB gastaram na outra campanha, sequer com os marqueteiros. É menos do que eles gastaram com os marqueteiros. Por isso, uma distorção era uma coisa absurda, né? Então, eu acho que fez a reforma possível, lamentavelmente muito limitada, talvez até o termo reforma seja forte, mas estão apontadas algumas coisas, como você lembrou, para 2020, o fim das coligações, que é uma coisa importante. Agora, e aí essa questão do distrital, de fato a gente precisa trabalhar isso com algum cuidado, mesmo para o futuro, porque a gente precisa antes ter partidos fortes no Brasil, coisa que a gente absolutamente, se há uma coisa hoje que é fraca no Brasil, que precisa ser fortalecido, são os partidos. Né? Estão todos muito fragilizados, você praticamente não tem nenhum livre desse processo, e quem está livre ainda é tão pequeno. A gente tem um exemplo, o próprio pessoal é um partido que a gente pode reconhecer como forte no sentido da unidade, do pensamento, da ideologia. Mas o tamanho dele é um partido hoje, por exemplo, que sequer cumpre esse teto aí para ter... Tem 4 deputados. Isso. Walter, saindo um pouco dessa discussão política, mas ficando ainda em Brasília, o STF julga neste momento uma ação da Tricom que pede que o TCM não seja extinto.
Você chegou a acompanhar alguma coisa dessa sessão? Qual é a possibilidade? Não, na verdade o julgamento começou agora. O que se tem para começar esse julgamento é a manifestação do Ministério Público, da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que é no sentido de acolhimento da liminar. O que se lamenta aí é o seguinte: se essa liminar for concedida pelo STF, a gente vai ter de novo todo aquele movimento que foi feito de organização, vai por água abaixo. Então volta tudo aquilo, volta o TCM, voltam os conselheiros que estavam encostados em casa, o TCE tem que de novo separar toda aquela parte, toda aquela organização, estruturação que fez, inclusive do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista dos seus sistemas de controles internos e tudo, tem que separar tudo, não quer dizer, vai se perder mais tempo, sem dúvida nenhuma que está sendo prejudicial para o processo de fiscalização das prefeituras. Isso é ruim para a sociedade, que ela fica um pouco mais descoberta, numa área em que já é muito fragilizada, em que ela já tem se tem muitos problemas hoje no âmbito dos municípios e das administrações por conta da questão da fiscalização, que nunca acaba sendo no nível que deveria ser. E quando você tem esse impasse, mais essa insegurança, o país hoje vive insegurança jurídica em praticamente toda a área. E eu acho que a justiça é muito determinante disso, né? Ela determina isso com muita força, porque que sentido tem a gente estar até hoje discutindo? E aí, veja bem, elas vão liminar, aí depois é que se vai discutir o mérito. Quer dizer, quando é que a gente vai ter uma definição clara, definitiva, de que no Ceará tem 2 tribunais, ou tem só um tribunal, cada um com sua atribuição, ou um só com a atribuição dos 2? Esse é que é o problema ruim. É o problema pior. Então, se tem só essa sinalização. Com relação à tendência do pleno, não se tem realmente nenhuma... Você tem muito otimismo, por exemplo, da parte do ex-presidente do Tribunal de Contas do município, que pode voltar a ser presidente, que pode voltar a ser Tribunal de Contas do município. Ele está em Brasília, praticamente morando lá todo esse tempo, conversando muito, e ele tem, com os interlocutores, com quem tem conversado, tem demonstrado muito otimismo. Se esse otimismo tem base real, se está justificado, então, isso aí a gente só vai ver ao final do julgamento. Mas, de qualquer maneira, essa manifestação do Ministério Público, que é só uma manifestação, é só uma opinião, digamos assim, não é voto. Tem um peso, influência. Tem, é algum tipo de base que se deve ter, porque que a tese que ele desenvolve, a tese que ele tem apresentado, não é de todo, através da Tricom, não é de todo desconsiderada do ponto de vista jurídico. Então, é mais um julgamento que vai ser melhor que a gente espere a decisão final para ver como é que pensa. Porque hoje a gente tem esse problema no Brasil, né? A gente tem um tribunal que os ministros pensam muito divididos no Supremo Tribunal. Isso tem sido muito ruim para o país. Você não tem o STF com pensamento único. Cada ministro parece que é uma ilha, um tipo de pensamento. Então você fica, a cada julgamento você fica... É uma incógnita, né? Você fica, por isso que os últimos julgamentos mais polêmicos todos têm sido 6-5, têm sido sempre resultados apertados. É um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, muito claro. Uma casa que está bastante politizada. Para finalizar, agora sim falando só do Ceará, a Comissão da Assembleia Legislativa aprovou a proibição de jogos violentos e armas de brinquedo no Ceará. O projeto é de autoria do deputado Capitão Wagner, e ele alega que isso estimularia uma cultura da violência. Bem, eu fui criança, tive armas de brinquedo, de plástico, joguei videogame de jogos considerados violentos, não virei criminoso. Será que isso é uma saída realmente para a gente diminuir a violência do país? Esse é mais um passo que o país está dando. O país está num momento muito delicado, né? Então toda essa agenda, toda essa pauta que é de algum nível cerceadora, de algum nível está no limite da censura das coisas, tudo isso está avançando e avançando com muita rapidez, né? Isso é preocupante, mas que se discuta isso, né? Mas que é preocupante, quer dizer, você tem hoje uma discussão com uma manifestação favorável numa reunião que ele participou de ontem para hoje do ministro da Cultura, por exemplo, uma coisa esquisita, mas defendendo uma classificação das exposições de arte, né? Isso passa para estabelecer uma censura, uma coisa desse tipo. Então é uma coisa que tem que ser vista com muita delicadeza, é como você disse, assim, não é uma decisão dessa que vai fazer a criança, vai transformar o homem, uma pessoa ou uma mulher, em mais violento ou menos violento. Então, que se faça a discussão. Agora, o que preocupa é que você tem um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo que estão indo no limite do que seja cerceamento do direito das pessoas de fazerem a escolha conforme as suas próprias capacidades de decidir. Quer dizer,
se tirando muito das pessoas a capacidade que elas de têm para discernimento, de decidir a realidade, saber o que é melhor ou pior para elas. E assim, se esses jogos de fato fossem indicadores, a gente teria uma sociedade até, imagino, muito embora nós estejamos no Brasil uma sociedade muito violenta, até no mundo, mas seria muito mais violento porque qualquer criança hoje tem esses jogos no seu computador, no seu celular, em qualquer canto. E enfim, vários países também onde esses jogos são disseminados tem índices de violência baixíssimo. Então o problema mais está aí, né? Então, eu acho que a gente está focando, acho que a discussão que houve antes com o deputado Renato Roseno, né, a gente precisa de educação. Precisa investir mais em educação, diferentemente em educação, do que está fazendo esse tipo de cerceamento. Agora que se faça as discussões, preocupando-se, enfim, com esse estabelecimento desse limite que a gente não tenha, que a gente sabe o quanto é ruim a gente ter censura. Então, a volta da censura seria uma coisa muito ruim para a nossa sociedade. Muito ruim mesmo. Walter, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no Live Política. Eu agradeço também a sua audiência que ficou com a gente aqui por quase 1 hora. Lembrando que esses assuntos que nós tratamos no Live Política de hoje vão estar em detalhes na edição desta sexta-feira do Jornal o Povo, principalmente essa sessão que está acontecendo agora do STF, que vai definir se o TCM volta das cinzas ou continua enterrado. Isso você vai saber na edição de amanhã. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima.